adolescente aí na sua casa come direito? E você que é adolescente, você acha que você está se alimentando bem? Ou você acha que isso é importante ou não é importante? Vou perguntar para o Dr. Mauro Fisberg, que está aqui comigo na janela da Paulista. Dr. Mauro, como é que é essa história da alimentação do adolescente? A adolescência é uma fase muito legal, uma fase curta, só tem 10 anos, né? Porque por tradição a gente considera que a adolescência vai dos 10 aos 20 anos de idade, mas existem outros critérios, mas a Organização Mundial da Saúde considera isso como 10 anos, e parece que tanta coisa acontece nesses 10 anos, né? Eu sempre digo que é a época das primeiras vezes. Então você tem as primeiras relações sociais, econômicas, de relacionamento afetivo, de modificar sua atividade física, de você ter os primeiros relacionamentos com o outro sexo. Então é uma fase bastante interessante. A alimentação também é uma fase de alto risco nesse período. A gente sai um pouquinho da influência da família, que determinava o que eu poderia comer, e eu passo a estabelecer a minha vontade muito específica, muito própria. Eu também tenho mais acesso a recursos econômicos, como muito mais fora de casa. Isso pode determinar condições de risco nutricional. Além do que hoje nós estamos vendo que a adolescência é um dos períodos onde estamos aumentando muito peso. É uma coisa bastante normal que a gente ganhe massa, principalmente as meninas ganhem um pouco de massa gorda, um pouco de gordura, para desenvolver o corpo durante a puberdade. Só que hoje nós estamos trazendo gordura desde a infância e nós estamos ficando cada vez mais obesos. Na adolescência, hoje mais de 4 em cada 10 adolescentes têm excessos de peso. Então nós temos uma fase de bastante complicação do ponto de vista de alimentação. É, claro, porque aí se é uma menina, eu me lembro de uma entrevista da Nara Leão, aquela cantora que fazia muito sucesso lá atrás. E eu nunca me esqueci, porque o repórter perguntou para ela: qual é a maior desgraça que pode acontecer na vida de uma mulher? Uma pergunta horrível, né? E ela respondeu: ser gorda, né? Então, mas aquilo para mim ficou marcado como ficaria para qualquer menina, porque para a menina, com essa ditadura da magreza que a gente vive culturalmente, tudo, ser gorda é a maior desgraça, né? É uma fase de mudança muito importante do corpo. Nós saímos do corpo infantil e a gente passa a ter um corpo que para nós no começo é disforme, até chegar no corpo maduro. Pois é, mas se você já tem... e se eu já saio de base com um corpo modificado... porque a gente tem grande... você falou em 30% de... Até 40%. Até 40% de excesso de peso na infância. Na infância nós temos em torno de 30% de excesso de peso, nós vamos chegando... Isso, é que eu estou falando de outro vídeo, você falou 30% na infância. Isso. Aí se a gente já vem com esse excesso de peso, na adolescência isso se agrava. É porque eu vou ganhar mais massa gorda, eu ganho mais massa magra também, os meninos ganham um pouco de massa magra, mas se eles já vêm com uma massa muito importante de gordura, eles vão incorporar em cima disso. E vão normalmente aumentar muito peso. Antigamente a gente imaginava que a gente ia enxugar, né? A gente crescia e a gente enxugava esse excesso de peso. Só que hoje a gente não está vendo isso, nós estamos vendo um excesso de peso que continua até a vida adulta. E algumas coisas que são importantes para o adolescente é que, além de ele ter uma autoestima que é bastante complexa, porque ele está nesse período de transição, ele tem que se adaptar a esse corpo novo, e não é simples mudar, crescer, ganhar partes, mudar, desformar todo esse processo. Ele vai acabar tendo um processo pior se ele já tiver alguma alteração importante, ou de peso, ou de estatura, ou de qualquer coisa que não está adequada para ele. Agora, na alimentação, ele também tem alguns problemas importantes, porque ele hoje é um cara que tem muita ocupação, ele tem dificuldades de conseguir equacionar as refeições com o tempo de escola, com as atividades físicas que ele tem, ou com a falta de atividade física que ele tem, com o transporte escolar, com o transporte para cada uma das atividades, e também porque ele não tem vontade, ou porque ele tem vontades que são dependentes do grupo. O grupo dele hoje é mais importante do que a própria família. Claro, né? Para o adolescente é bem mais importante. A aceitação mesmo. do grupo é essencial. Então, se um grupo resolve restringir algum tipo de comportamento ou de alimentação,
ele também vai seguir aquilo. E a gente hoje tem visto, por exemplo, as restrições na carne, que são não mais porque ele resolve ser vegetariano, porque ele acredita na condição de saúde, mas porque ele ouviu falar, por exemplo, que o animal é morto em agressão, e aí ele simplesmente deixa de comer os produtos de carne, quando nós precisamos bastante de alimentos desse tipo durante o crescimento e a puberdade. Outro alimento que tem se deixado muito durante a adolescência é o leite, e é o período onde ele mais precisaria de cálcio, porque ele está fazendo as reservas para o futuro, e ele está fazendo o crescimento e mantendo reservas. Se ele não tiver uma ingestão boa de cálcio nesse período, seguramente ele vai chegar na idade mais velha nossa, e ele vai ter as alterações decorrentes de deficiência de cálcio nos ossos, vai ter osteopenia, vai ter osteoporose, e isso tem riscos para a morbidade, até para a mortalidade da nossa população. Que riscos ele tem se sendo vegetariano, por exemplo? O que fica faltando? Existem muitos tipos de vegetarianismo. Alguns vegetarianismos têm condição de ter incorporação de proteínas animais, como o ovo e o lácteo. Quanto mais restrito for o vegetariano, mais difícil é o equilíbrio. Então ele vai precisar de apoio para poder ter a substituição de determinados alimentos que estão faltando. Então quase sempre eu consigo ser um vegetariano sem problema se eu tiver alguém que está me orientando ou alguém que está me suplementando. Sim. Então isso não é problema. Mas eu precisaria tomar alguns cuidados, porque quanto mais eu restringo, mais chance eu tenho de ter menos nutrientes. Então eu posso ter menos cálcio, menos fósforo, menos magnésio, e que são algumas coisas importantes. Se eu restringir carnes, eu posso ter ferro de menor qualidade, então eu preciso ter um equilíbrio mais adequado entre as fontes de ferro para poder usar esse ferro do vegetal, que ele não é tão bem absorvido quanto o ferro da carne. A gente absorve melhor o da carne. Absorve melhor o da carne. O da carne, ele, além de ter uma facilidade de absorção direta, ele ainda tem uma autorregulação melhor do que o ferro vegetal. O ferro vegetal, ele precisa de alguns elementos facilitadores para a absorção. E a gente conhece um que é mais comum, que é a própria vitamina C. Então, quando eu tenho a combinação do ferro com ácido ascórbico, que é a vitamina C, eu consigo ter um melhor aproveitamento. Mas mesmo assim, não é tão grande quanto o da carne, especialmente da carne vermelha. E agora, adolescente que só faz lanche, que pula a refeição ou que nem faz refeição? Muitas vezes ele está copiando o pai. Muitas vezes ele está copiando a família. As famílias de hoje também estão fazendo hábitos alimentares bem complexos. O adolescente não faz café da manhã, ou quando faz, ele faz um café da manhã muito simples e nem sempre adequado. A gente tem alguns trabalhos que mostram que quase 30% dos nossos adolescentes estão ingerindo um café da manhã insuficiente ou ausente. E aí está perdendo fontes de energia, fontes de cálcio, fontes de ferro, e ele está perdendo condição de ter uma condição de aproveitamento escolar, principalmente se ele estudar no período da manhã, porque ele vai ficar um longo período de jejum e vai chegar depois, só vai comer ou um lanche, que quase sempre é inadequado, ou ele vai fazer um almoço bem tardio. Então é uma perda de oportunidades. Ele está pulando o jantar, porque hoje as famílias estão trocando por lanche. O lanche pode ser adequado ou não, vai depender muito da sua composição, mas quase sempre a gente tem alimentos com mais gordura, mais sal, mais açúcar, e acaba perdendo a chance de ter, por exemplo, frutas, vegetais, saladas e assim por diante. Pois é, que tudo faz falta, né? Vai fazer falta de alguma forma. O problema é que o adolescente não pensa no futuro, ele pensa no momento atual. Então não adianta dizer que no futuro ele vai ter alguma coisa. Bom, é verdade, né? Ele não tem futuro, né? Só vive o presente. Só vive o presente. É complicado mesmo. Mas enfim, se você é adolescente, lembre-se que você tem futuro. Pelo menos pense um segundo nisso. Já melhora. Você tem um futuro melhor. Um futuro melhor. Tá bom, muito obrigada, doutor Obrigado, Paulo. Isabel. Obrigado a vocês. Every time we say goodbye, I die.